João 15, 16. João 15, versículo 16, dando sequência às exposições sobre o Evangelho de João. João 15, versículo 16. Todo mundo encontrou? Vou pedir que ainda de pé a gente leia o verso, que diz assim: não foram vocês que me escolheram. Pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto. E o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedirem ao Pai em meu nome, Ele lhes conceda. Pode ficar sentados. Há um fato do mundo espiritual profundamente intrigante. A espécie humana está igualmente caída. Nós podemos dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Em toda cultura há luz e sombras. Mas sombras, escuridão, trevas, suficientemente fortes para que os homens não consigam, por si mesmos, buscar a face de Deus. E o que intriga é que nesse mundo profundamente injusto, maligno, caracterizado pelo desamor, nós encontramos pessoas em relação íntima com Jesus Cristo. Pessoas que amam Jesus Cristo. Eu fui num povoado do interior da Paraíba, encontrei 6 missionários, mas vivendo uma vida muito simples. Após terem tomado a decisão de consagrarem 1 ano e meio ou 2 das suas vidas à pregação no agreste da Paraíba. Eu me senti pequeno diante deles. Largaram tudo. Estão numa casa que eu vi uma mesa, uma cadeira, e um quadro na parede. Num ambiente muito hostil à pregação do Evangelho, porque os missionários cristãos ainda sofrem muito no sertão, em razão da oposição exercida pela cultura sertaneja, parte dela profundamente religiosa e de matriz católico-romana, e ainda, portanto, há um conflito, e eles se dedicando ali à pregação do Evangelho. Como explicar isso? Como explicar esse amor por Jesus? Esse desejo de compartilhar Cristo, esse encontro pelo Salvador. Por que alguns da espécie humana se encontram em relação viva com Cristo? O Senhor Jesus dá uma resposta surpreendente nessa passagem. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi. Portanto, essa passagem declara que a relação de Cristo conosco é diferente da relação que nós mantemos uns com os outros. Você me é apresentado, eu sou apresentado a você, nós passamos por um período de mútuo conhecimento, que pode redundar na percepção de que nós temos muita afinidade
Nós somos muito parecidos, temos interesses em comum e nos tornamos grandes amigos. A relação nossa com Cristo se dá numa outra base. Ele decretou ser nosso amigo. Nós só o escolhemos porque Ele nos escolheu primeiro. Essa é uma doutrina extensamente presente nas Sagradas Escrituras. Sobre ela, nós vamos nos debruçar quando chegarmos, por exemplo, no capítulo 17 do Evangelho de João, período da vida da nossa igreja que eu anseio por chegar, porque estou na expectativa de que quando chegarmos a João 17, nós vamos experimentar aqui a glória de Deus. E nessa passagem, o texto diz, por exemplo, no verso 4, eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me destes para fazer. E agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome àqueles que me deste deste mundo. Eram teus, tu os deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Portanto, essa é uma doutrina misteriosa, incompreensível, perturbadora, porém, doce, santa, bendita, consoladora, porque o que ela tem a nos dizer, que o fato de nós estarmos aqui nessa manhã, buscando a presença de Cristo, não resulta de um golpe da sorte. Nós não somos sortudos. Nós somos amados. Estamos aqui porque antes da fundação desse planeta, Ele criou a você e a mim, no seu coração. Na sua presciência, sabendo de antemão no que aconteceria no nosso planeta. Uma mega rebelião, a ponto dos rebeldes se tornarem irreversivelmente rebeldes, exceto se Deus os curasse dessa rebelião. E Ele decretou que curaria a você, curaria a mim, dessa maldade herdada, a fim de que livremente nos voltássemos para Ele. Quais são os frutos da eleição? É essa resposta que o Senhor Jesus, ou melhor, é essa pergunta para a qual o Senhor Jesus apresenta 3 respostas. Número 1, primeiro fruto da eleição. Nós fomos separados para essa redenção, por quê? A resposta que o Senhor Jesus nos dá nessa passagem é que nós fomos escolhidos para que livremente escolhêssemos a Ele. Veja o que diz o verso 15, o verso 16, ainda na parte A. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi. O Senhor Jesus, portanto, não está negando a escolha humana. O que Ele está apresentando é a ordem do processo. Quem deu o primeiro passo? E o que Ele declara, preste atenção nisso, é que Ele o viu perdido nos seus delitos e pecados, como ovelha sem pastor. Meu Deus, pense no seu passado. Responda uma pergunta: onde você estaria hoje sem a luz do Evangelho? E Ele disse para si mesmo:
não vou permitir que esse se perca eternamente. E a partir, portanto, dessa escolha, ele abriu os olhos do seu coração para que você percebesse aquilo que só o regenerado é capaz de enxergar. Que Cristo é o lírio dos vales, é a estrela da manhã, é amável, é desejável, é o pão da vida, é a luz do mundo, e mais do que tudo você encontra na pessoa bendita do Salvador. Então a eleição tem como objetivo você e eu escolhermos a Cristo. Ele nos elegeu para que nós o elegêssemos como o bem maior da nossa existência. Em segundo lugar, a eleição tem como objetivo manifestar o caráter de Cristo na nossa vida. O que levou o grande pregador batista Charles Spurgeon a declarar: ó amados, jamais se considerem eleitos enquanto não forem santos. Essa é uma doutrina que muitos consideram perigosa, a doutrina da eleição, porque pode levar aquele que passou a nela acreditar a cruzar os braços e dizer que já que ele foi eleito, não há o que ele possa fazer a fim de que a sua salvação seja confirmada, uma vez que tudo já foi decretado, e ele não deve, portanto, se preocupar tanto assim com a forma como conduz a sua vida. No final, ele será salvo, quer ore, quer não ore, quer leia as Sagradas Escrituras, quer não leia as Sagradas Escrituras, quer vigie, quer viva displicentemente. Só que essa doutrina, quando corretamente compreendida, jamais conduz o que nela crê para a prática do pecado. Porque o Senhor Jesus declara: não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei. Nós fomos escolhidos para o cumprimento de um propósito. Qual o propósito? Eu os escolhi, os designei, para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça. O que ele está dizendo aqui? É uma frase que não é minha, e eu repeti recentemente aqui numa das minhas pregações. Essa frase é de C.S. Lewis. Deus nos ama não porque nós sejamos belos. Pelo contrário. Por nos amar, Ele nos torna belos. Portanto, o que essa passagem está dizendo, e permitam-me aqui mudar de metáfora, porque aqui está falando sobre fruto, mas que remete a mente para aquela imagem do oleiro com a massa disforme na mão, formando o vaso. Porque quando ele declara: eu os escolhi, ele está dizendo que ele decretou investir seu tempo, seu amor, sua vida em homens e mulheres disformes, a fim de que esses, pela graça, ação do Espírito e o concurso da palavra de Deus, sejam gradativamente tornados parecidos com Cristo.
Ou voltando para essa parábola tirada aqui do mundo da agricultura. Nossa vida era como do agreste do sertão. Cai a chuva e em 2 dias o sertão é tomado por um verde exuberante. E aí você entra naquela floresta e não encontra um fruto, só folha. O que o Senhor Jesus está dizendo é que Ele decretou que por meio dessa escolha a nossa vida passasse a frutificar. Nós, portanto, cumpríssemos a finalidade da nossa existência. Porque nós fomos criados para expressar o caráter de Deus. Talvez um dos hinos evangélicos que mais eu tenha cantado na minha vida, provavelmente abaixo do "Eu quero ser, Senhor amado, como vaso nas mãos do oleiro", ou então aquele hino do Josué Rodrigues, "Amo-te, Senhor, amo-te, Senhor, porque amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz, porque as minhas súplicas inclinou os seus ouvidos. Amo-te, Senhor, pois livraste da morte a minha alma, da lágrimas os meus olhos e da queda dos meus pés." Quase que diariamente eu canto esse hino nas minhas devocionais, juntamente com "Eu quero ser, Senhor amado, como vaso nas mãos do oleiro", mas também um outro hino, antigo, que nós cantávamos quase que todo domingo nos cultos da Igreja Betânia da década de 80, que diz assim: "Eu nasci para ser uma morada para Deus, um lugar para a presença do Senhor. Deixo agora a minha vida ser separada para Ti, para cumprir o plano que tens para mim." O supremo propósito dessa eleição é nos tornar belos, partícipes da beleza de Cristo. Agora, como nós não podemos, num momento como esse da nossa história, vivendo num país tão injusto como o Brasil, deixar de ser específicos e dizer o que significa dar fruto. E vocês me permitam fazer uma aplicação. E se vocês julgam que eu tenho o Espírito Santo, que eu sou um bom intérprete da Bíblia, ou que eu entendo alguma coisa da Bíblia, considerem o que eu vou lhes dizer. O que significa dar fruto num país de 500 anos de injustiça? O que significa dar fruto num país que foi responsável por 40% do tráfico de escravos do mundo? O que significa dar fruto num país que foi o último a abolir o regime da escravidão? O que significa dar fruto no país que dizimou milhões de índios? No país das favelas, do sertão, dos ribeirinhos, dos 800 mil detentos vivendo em regime de campo de concentração. Dar fruto no Brasil significa ser salvo de uma cultura de indiferença. Eu pergunto a vocês, eu leio o jornal desde os anos 70. Eu fui criado no ambiente do jornalismo em razão da influência do irmão da minha mãe, meu tio João, que era jornalista do Jornal do Brasil. Frequentava a redação do Jornal do Brasil. Eu sou assinante de jornal dezenas, 30, 40 anos. Talvez 35 anos eu assino jornal, assino revista. Aí chego no Nordeste, me deparo com uma senhora de 80 anos e pergunto para ela: como foi sua vida no passado?
E ela descreve a fome. Teve uma piauiense que me falou, uma moça de deve estar na casa dos seus 30 anos. Ela disse, eu me lembro, na estrada para Caruaru, vi aquele mar de sertanejo pedindo comida na estrada. Durante a viagem inteira eu perguntei, por que eu nunca fiz nada? É o meu país, a minha pátria, eles falam a minha língua. A coisa foi documentada. Por que eu não fiz nada? E eu tenho uma explicação, que não me isenta de culpa. Se nós queremos dar fruto, nós precisamos entender que precisamos ser salvos do Brasil. E que é uma ilusão nós julgarmos que nós somos um povo dócil. Nós somos uma nação historicamente violenta e indiferente à dor do necessitado. Portanto, entenda uma coisa, dar fruto no Brasil significa ser misericordioso. Significa entender a parábola do bom samaritano. O que nós temos na parábola do bom samaritano, que não há mínima dúvida que dar fruto é você reproduzir a vida do samaritano. Porque o que nós encontramos nela, passa o sacerdote vindo de Jerusalém para Jericó. Em seguida passa o levita. Lá estava Jesus, diz, ambos veem o rapaz à beira da estrada, espancado. Notem, não havia como aquele rapaz por si mesmo se levantar e retornar para a estrada, perdão. Ele havia sido espancado, encontrava-se semi-morto. E Jesus diz, e passou o membro da igreja presbiteriana da Barra. Em seguida passou o pastor Antônio Carlos, seguido pelo conselho da igreja. Eles haviam saído do culto de domingo. Eles viram a cena e ignoraram. E aí, de repente, surge alguém de um grupo que a igreja presbiteriana da Barra odiava. Alguém que a igreja considerava impuro. Alguém que a igreja tinha como não regenerado. E esse alguém olha para a dor do que está em agonia, cuida das suas feridas, o põe no seu animal de carga, o leva a uma hospedaria, paga pela hospedagem e pede ao dono que cuidasse da vítima enquanto ela não estivesse em condição de, por si mesma, voltar à estrada. O que o Senhor Jesus está dizendo ali? Não há salvação sem misericórdia. Eu estou há 13 anos, pelo menos, ensinando essa verdade para a nossa igreja. Cristianismo sem compaixão é a religião dos demônios. E esse amor compassivo, ele é simétrico. Eu peguei vários missionários lá e disse para eles o seguinte: tomem cuidado com dar cesta básica no sertão e para os ribeirinhos. Isso pode servir mais à igreja do que ao pobre. E aí todos parados me ouvindo. O que o pastor está querendo dizer? Tomem cuidado com essas cestas básicas. Com esse negócio de vocês virem para cá no Natal e distribuírem presentes. Isso pode ser mais interessante para vocês do que para eles. Porque é um calmante que exime a igreja da responsabilidade maior. Qual é a responsabilidade maior? Amigos, olhem para isso aqui. Essa libertação é política. Eles precisam de políticas públicas. Os problemas
problemas são estruturais. Por que não tem empresa no Agreste? Por que não tem comércio? Por que não tem indústria? Porque essa gente é focada em lucro e não virá para cá para fazer misericórdia. É responsabilidade nossa lutar por estradas. É responsabilidade nossa lutar por escolas. É responsabilidade nossa emancipar essas pessoas do estado de petição, de miséria que se encontram. É responsabilidade nossa ser profeta. Nós temos que escolher entre ser bons escravocratas e lutar pela libertação dos escravos. É o que a parábola do samaritano ensina. O amor é completo. É a experiência que nós tivemos com membros dessa igreja na Polinter de Neves. Vocês estão lembrados da história? Uma das páginas mais lindas da história da Igreja Presbiteriana da Barra. O pai de um membro da nossa igreja parou na Polinter de Neves, acusado de envolvimento com o crime do colarinho branco. O membro da igreja me procura e diz: você pode visitar meu pai? Eu fui visitar o pai. Chego lá, prego o evangelho para o pai. Oro com o pai. Termino a oração, eu procuro o policial civil. Chego para o policial civil. Chego para o policial civil e digo: o senhor pode me permitir que eu conheça as carceragens por um milagre da vida? Ele diz: pode vir comigo. Abre a primeira porta de ferro, abre a segunda porta de ferro. Quando ele abre a terceira, eu estou agarrado às grades e dizendo: eu vou lutar para acabar com isso. Eu tive um surto. Cheguei no domingo seguinte aqui na igreja e disse: olha, acabei de visitar uma prisão. É inaceitável o que eu vi. Agora eu entendo por que os soldados americanos foram na casa dos alemães. Em Dachau, por exemplo, aconteceu isso. Eles pegaram os alemães dentro de casa e falavam: agora vem ver o que vocês permitiram que acontecesse no seu país. Vocês vão enterrar os judeus. Vocês vão limpar esse campo de concentração. Porque vocês foram coniventes. Tem cenas disso. Aí vocês podem ver nas redes sociais. Então, cheguei, compartilhei com a igreja. Rapidamente montamos um mutirão com advogados da igreja, médicos, dentistas, assistentes sociais e fomos para lá. Começamos a cuidar dos dentes dos presos. Erradicamos a sarna. Estou vendo o Tico balançar a cabeça, porque ele foi protagonista dessa história, junto com outros membros da igreja que foram lá para dentro, atrás das grades. Fizemos a higienização de todas as celas de Neves. Lutamos para que eles tivessem acesso a banho de sol. Para que não ficassem apenas atrás das grades, mas que tivessem espaço para viver. Procuramos saber dos seus problemas jurídicos. Descobrimos que cerca de 40% deles não tinham sido julgados ainda pela justiça, presos provisórios. Sem advogado, sem defensor público. Lançados naquelas masmorras medievais. E o que aconteceu? Procurei a chefe da Polícia Civil, doutora Marta Rocha. Cheguei para a doutora Marta Rocha e disse para ela: se a Polícia Civil do Rio de Janeiro não fechar as 14 carceragens, nós vamos montar uma réplica da Polinter de Neves em Copacabana e vamos chamar a imprensa do Brasil e do mundo. Ela virou-se para mim e disse: daqui a um ano, eu te peço, 1 ano e 4 meses, eu vou fechar as 14 carceragens. Porque naquela altura já havia uma pressão da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Fechamos as 14 carceragens. Mas chegou um dia que, depois de ter feito tudo isso, eu me virei para os presos e disse: contudo, eu não posso ir embora daqui sem lhes apresentar o meu tesouro maior. E o que nos move a todos esses voluntários e membros dessa igreja, da Igreja Presbiteriana da Barra, é estar aqui. Nós estamos aqui porque somos cristãos, amamos Jesus Cristo e permitam-me agora lhes anunciar a redenção no nome de Jesus Cristo.
o poder do Espírito veio de tal maneira sobre os detentos, que eu batizei 50 detentos do Comando Vermelho, da facção chamada Amigos dos Amigos, do 3º Comando Miliciano. Todos discipulados pelo pastor André, de uma igreja lá do Barreto, do lado de Niterói. O amor tem que ser simétrico, tem que ser holístico, tem que abranger todas as necessidades humanas, se é que nós queremos levar a cabo a missão que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos deu. E por fim, resultado final da eleição. Por que nós fomos eleitos? Eu já lhes falei que nós fomos eleitos para eleger a Cristo. Nós fomos eleitos para dar fruto, para reproduzir o caráter de Deus nas nossas vidas. E por fim, nós fomos eleitos para ter comunhão com o Pai através do Filho. Para ter intimidade com Deus por meio da obra sacrificial de Jesus. Olha como o versículo termina e aqui eu concluo. Não foram vocês que me escolheram. Pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto. E o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedirem ao Pai em meu nome, Ele lhes conceda. A eleição tem como objetivo nos remeter para a presença do Pai, de modo que façamos orações fervorosas, estribadas no nome de Jesus Cristo. O que significa? Olha só, gente, a promessa é de tirar o fôlego, a fim de que tudo o que pedirem ao Pai em meu nome, Ele lhes conceda. A fim, portanto, de que nos dirijamos ao Pai, com a certeza que a nossa oração é ouvida pelo Pai, tal como o Pai ouve Jesus Cristo. É uma oração absolutamente certa da atenção divina, do cuidado divino, do zelo divino, a fim de que aquilo que vocês pedirem a esse ser doce, amoroso, generoso, bendito, em nome do seu Filho, lhes seja concedido. Agora, vamos tentar entender o ponto. Quem é que está orando? Porque você deve estar pensando o seguinte, calma aí, eu tenho um histórico de oração que não foi ouvida. Veja, olha o contexto, para nós entendermos aquilo que podemos chamar de teologia da oração. Essa oração é feita por quem tem encanto por Cristo, e em cuja vida o fruto do Espírito está se manifestando. É a oração do misericordioso, é a oração do justo, é a oração do compassivo. Vocês estão entendendo o ponto? Ou seja, essas pessoas serão encontradas orando justamente por aquilo que Cristo quer operar na história. A oração será um monólogo, Deus conversando consigo mesmo. São pessoas que estão frutificando os frutos da justiça, da compaixão, da misericórdia, a fome e sede de levar pessoas aos pés de Jesus mediante a evangelização e fazer com que os salvos vivam com dignidade e os sinais do reino de Deus se manifestem na vida desse planeta. Veja só, esses anelos que são próprios de quem está frutificando serão verbalizados ao Pai em nome de Jesus Cristo. O que ele está querendo dizer? Que a igreja pode contar com socorro divino na condução da obra missionária, desde que essas orações sejam expressões desse caráter transformado. Vocês parem para pensar no que o Espírito Santo está nessa manhã apresentando à nossa igreja. Ele está dizendo a seguinte coisa: Deus quer ser o avalista dos nossos sonhos de libertação. Se esse caráter transformado,
exercer influência sobre o conteúdo da nossa oração, nós vamos pedir aquilo que de antemão Deus quer nos dar. De modo que, como indivíduos e igreja, venhamos a provar de manifestações inconfundíveis da resposta de Deus às nossas orações. Conclusão. Responda 3 perguntas. Você já escolheu a Cristo? É sabido que você escolheu a Igreja Presbiteriana do Brasil para frequentar. Mas você já escolheu a Cristo? Cristo é o amor da sua vida? Segunda pergunta que eu gostaria de lhe fazer. Sua vida tem dado fruto? Você tem manifestado o caráter de Cristo? Quem está vivendo hoje melhor pelo simples fato de você existir? O seu caráter é simétrico? Você pode dizer que quando você fala sobre amor, você fala em termos da parábola do bom samaritano? Vê o que está à beira da estrada, cura as feridas, coloca-o sobre um animalzinho, conduz para a hospedaria, paga pela hospedagem e garante que aquele que foi encontrado seja colocado de volta na estrada, a fim de se tornar autor da sua própria vida. Terceira e última pergunta. Você tem vida de oração? Você tem orado ao Pai em nome do Filho? É lógico que a obra vai ser pesada para você, se você tentar fazê-la com a força dos seus braços. O que torna tudo mais suave e eficaz é a obra que é feita em parceria com o Pai, mediante oração. Que o espírito de oração venha sobre a nossa igreja, e que a nossa igreja seja encontrada sonhando em levar o Evangelho para as favelas, para o sertão, para os ribeirinhos, quem sabe até mesmo para a África, cuidando desses miseráveis, a fim de que eles conheçam a plenitude da vida. Portanto, o que aprendemos dessa passagem? Que nós só o escolhemos porque Ele escolheu a nós. E Ele nos escolheu para que nós escolhêssemos a Ele. Ele nos escolheu para que dessemos fruto. E Ele nos escolheu para que vivêssemos uma vida de intimidade por meio da oração. E orações respondidas por serem expressão não do egoísmo que frutifica. Vamos ficar de pé e orar? Pai Santo, Tu tens dado muita luz à nossa igreja. O que estamos fazendo com ela? Que responsabilidade, Senhor. Estamos sendo instruídos com muita clareza pela Tua palavra. Rogamos a Ti que as marcas da eleição se manifestem na nossa querida Ipebarra. Que Jesus Cristo seja o centro da nossa vida espiritual, para onde convergem todos os nossos amores, todas as nossas paixões, todos os nossos desejos. Senhor amado, que essa igreja não seja como Cariri,
como o agreste, como a caatinga. Só folha, Senhor. Nenhum fruto. Cuida desse jardim, Senhor. Por misericórdia, espanta o que devora os nossos frutos. Dá chance para a nossa igreja. Cava ao redor, Senhor, dessa árvore. Faze-a frutificar. E que essa igreja seja a igreja conforme costumamos dizer, especialmente os queridos irmãos pentecostais, uma igreja que caminha de joelhos. Que seja uma igreja de oração, mas aquela oração que é fruto do fruto. Oração que resulta do amor, da misericórdia, da compaixão. Naquela certeza que se nos preocuparmos com o que preocupa a Ti e preocupa o próximo, o Senhor se preocupará com o que preocupa a nós. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus eterno Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com cada um de vós, desde agora e para todo sempre. Amém. Amém.